Olá pessoal, eu sou Emanuel de Almeida Silva e após vocês aprenderem como montar o computador, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da manutenção e a limpeza deles. Bom, eu sou Emanuel de Almeida Silva e eu acho que está na hora de começar a aula. Bom, o que vamos abordar hoje são as práticas mais essenciais para garantir que o seu computador tenha uma vida útil mais longa e continue funcionando bem por mais tempo. Muitas pessoas acabam tendo problemas com seus computadores porque não fazem a manutenção adequada. E é exatamente isso que vamos aprender a evitar hoje. Vamos ver como cuidar da limpeza, da ventilação e também da segurança durante a manutenção. Sabemos que não é todo mundo que tem experiência com manutenção. Eu mesmo não sou um profissional, eu somente sei um pouco. Então vamos abordar isso de forma bem simples e prática, com exemplos do dia a dia, para que todos possam entender e aplicar. Vamos aprender a limpar o computador de forma segura, garantir que ele tenha uma boa circulação de ar e, claro, manter tudo funcionando corretamente pelo tempo que for necessário. E para isso eu trouxe alguns aplicativos e ferramentas que você pode usar, mas eu vou abordar isso mais tarde. Bom, aqui nós temos um slide que eu preparei, não é nada muito complexo, é somente para ilustrar o que eu vou estar falando. Aqui é o que eu já falei, são os objetivos da aula. E aqui são os materiais adequados para a limpeza. Bom, para os materiais adequados, nós temos o pincel antistático. O pincel é fundamental, porque ao remover a poeira das peças, ele não acumula eletricidade estática. Se usarmos pincéis normais, a eletricidade estática pode prejudicar a placa-mãe e outros componentes delicados. Esse pincel é projetado para não deixar resíduos ou acumular eletricidade. Também temos o álcool isopropílico, um dos principais produtos para limpar os componentes eletrônicos, já que ele evapora rapidamente e não deixa resíduos. Ao usá-lo, a sujeira se dissolve sem prejudicar os circuitos, como poderia acontecer com outros tipos de álcool ou solventes, até mesmo água. E a água não deve ser usada em nenhum tipo de eletrônico. Isso é algo padrão, mas é importante ser falado. O ar comprimido. Bom, para soprar a poeira de lugar acumulada em lugares mais difíceis, como ventoinhas, dentro do gabinete, cuidado. O ar comprimido é ótimo, mas você sempre deve usar de forma controlada, pois se você usar um vento muito forte, pode acabar com capacitores e transistores do computador. Bom, também temos a flanela seca, ou um paninho seco qualquer. É ideal para limpar as partes externas sem causar arranhões ou danificar a superfície dos computadores. As flanelas também ajudam a remover manchas e sujeiras da tela e da parte externa do gabinete. Além disso, a flanela pode ser utilizada para limpar o seu monitor de forma que ela esteja um pouco úmida e com os produtos específicos para limpeza de monitor, claro. Bom, agora já o que nós falamos o que pode usar, eu acho bom falar o que não pode usar. Bom, claro, a água não pode ser utilizada porque nunca devemos usar água para limpar qualquer parte interna do computador. Isso pode causar curtos-circuitos e danos irreversíveis aos componentes. Se for necessário limpar com um pouco de água, ela deve estar bem diluída e usada somente nas partes externas, ou seja, nunca se deve usar água em nenhum tipo de parte interna do computador. Claro, às vezes você pode usar água e não pode acontecer nada, mas na maioria dos casos, 99,99% das vezes, algo vai acontecer e não é bom. Também temos os produtos de limpeza doméstica. Esses produtos podem ser muito agressivos e podem deixar resíduos que danificam as superfícies do computador. Produtos como desinfetantes, detergentes e limpa-vidros não são indicados. Por exemplo, você quer limpar seu monitor ou até mesmo a parte externa do seu gabinete, é recomendado usar produtos mais leves. Por exemplo, detergente, mas detergente neutro, sabão neutro. O mais neutro possível e o mais pastel possível. O quanto menos agressivo, melhor. E claro, aspiradores de pó normal. Eles podem gerar eletricidade estática, que podem danificar os componentes eletrônicos. Só use aspirador antiestático. Ou, o melhor ainda, é usar o ar comprimido, que parece mais seguro. Bom, esses produtos, à primeira vista, são inofensivos. Por exemplo, o aspirador, o que o aspirador poderia fazer de mal no computador? Mas não, é importante usar as ferramentas corretas para a atividade correta. Bom, agora vamos falar um pouquinho de como limpar o computador de maneira mais segura. Opa, slide errado, perdão. Pronto.
Aqui eu vou mostrar para vocês as técnicas seguras de limpeza. Primeiramente, antes de qualquer coisa, você deve desligar o computador da tomada. Isso é básico, mas é muitas vezes negligenciado. Sempre que você for abrir o computador, mexer em tudo dentro dele, sempre o desligue da tomada. Isso previne choques elétricos e dano aos componentes. Porque entre mexer com algo com energia e sem energia, sempre preze por mexer sem energia. Porque energia é algo extremamente volátil e você não sabe se você mexer tal coisa de tal jeito pode ocasionar em algo muito ruim. Então, claro que sempre que possível, retirar da tomada. Se não for possível, bom, aí já eu abordo se não for possível. Bom, segundo, deixe o computador esfriar. Se você estiver manutenção do computador que estava funcionando, deixe-o esfriar antes de abrir. Ele pode estar quente e pode causar queimaduras ou danificar peças internas sensíveis. Claro que, normalmente, quando alguém mexe no computador, esse computador não está ligado a um bom período de tempo. Mas, se você estiver usando ele e logo após você decidir que quer fazer a manutenção, é recomendado esperar de 10 a 20 minutos para todos os componentes esfriarem e atingirem uma temperatura segura para você mexer. Eu falei sobre o pincel antiestático, agora eu vou falar sobre a pulseira antiestática. A eletricidade estática pode causar danos irreversíveis. Ao usar a pulseira antiestática, você garante que não descarregue energia nos componentes. Caso você não tenha uma pulseira, encoste uma superfície metálica sem pintura, como o gabinete, antes de começar a mexer nas peças. Isso ajuda a evitar que você acumule eletricidade no corpo. A eletricidade ela pode ser acumulada naturalmente no corpo. Isso é extremamente danoso para as partes sensíveis eletrônicas do computador. Qualquer pico de energia pode alterar algo dentro de resistores, capacitores, pode até queimar o próprio. Isso torna extremamente difícil mexer no computador. Hoje em dia, a maioria das placas-mães dos componentes já é mais resistente para isso. Ou seja, não se deve ter perigo 100%, mas sempre é bom garantir uma pulseira antiestática. E caso você não tenha, como eu já falei, é recomendado você encostar uma superfície metálica sem pintura, como o próprio gabinete, para descarregar alguma energia que você tenha, ou ver se você tem alguma energia. E principalmente evite ferramentas inadequadas. Ferramentas de metal, como chaves de fenda, devem ser usadas com muito cuidado, já que podem riscar ou até cortar os circuitos dentro do computador. Claro que uma chave de fenda de borracha é algo mais difícil de encontrar, mas caso você tenha, é extremamente recomendado que você use ela. Porém, a de metal serve do mesmo jeito, você só tem que tomar mais cuidado, porque como ela é de metal, ela transmite eletricidade com maior facilidade. Dessa forma, é obrigatório que você seja extremamente cuidadoso para que nada aconteça de diferente no seu computador. Você evite tocar em partes específicas, partes sensíveis, conectores, placas. Você toca somente onde realmente você precisa da chave de fenda. Bom, um pouco fora da parte da limpeza, vou falar de outra parte que também é extremamente importante, porém é negligenciada, que é a ventilação e o airflow. Que a ventilação e o airflow são extremamente essenciais para que seu computador seja resfriado corretamente e você possa usar ele sem se importar com as condições externas, estando fazendo 50 ou até mesmo 40 graus lá fora, enquanto seu computador mantém uma temperatura constante, porque temperaturas extremas, tanto muito altas como muito baixas, são danosas para o computador. Claro que temperaturas entre 30 e 40, de 40 graus até 70 graus são recomendadas. Porém, se você conseguir diminuir, por exemplo, de 70 para 50, é essencial. Bom, o computador é uma máquina que gera muito calor. E se esse calor não for dissipado adequadamente, ele pode causar superaquecimento e até danificar as peças. O sistema de ventilação no computador é projetado para garantir que o calor seja expelido de maneira eficiente. O que acontece é, muitas vezes o fluxo de ar dentro do gabinete não está correto. Isso compromete a refrigeração. O fluxo de ar ideal é que o ar frio entre pela parte frontal e inferior do gabinete e o ar quente saia pela parte superior traseira. Isso permite que o calor seja dissipado de maneira eficaz. É importante que os ventiladores estejam corretamente posicionados e que os cabos de alimentação, cabos de dados e outros acessórios não bloqueiem a saída de ar.
Ou seja, tanto a saída de entrada, a saída e a entrada de ar do computador devem estar livres de qualquer tipo de obstrução. Agora, eu vou mostrar para vocês o fluxo de ar adequado que o computador deve ter. Bom, aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um fluxo de ar que o computador pode ter. Esse é só um dos muitos tipos que pode ter. Bom, e como podemos ver, ela entra por aqui e sai por cima. Ela entra por baixo e sai por cima. É uma questão da física que o ar quente é mais leve que o ar frio. Então, se ele está subindo, se as saídas estão aqui em cima, ele já tende a subir. Então, fica muito mais fácil para as fãs puxarem esse ar que já está aqui em cima para fora, do que terem que capturar ele aqui embaixo e sair. E tanto que se ele ficasse aqui embaixo, ele disputaria espaço com ar frio e não ficaria muito legal. Aqui nós temos alguns vídeos que podem ser, que são melhor se você está especificamente vendo somente Airflow. Temos alguns vídeos que são excelentes para isso. Bom, e voltamos para o slide. Bom, agora nós temos a questão da segurança da manutenção. Isso é algo de extrema importância. Bom, quando falamos em manutenção de computadores, é crucial que tomemos cuidados com a eletricidade estática. Como já mencionei antes, as pulseiras anti-estática é a melhor forma de evitar danos aos circuitos internos do computador. Se você não tiver uma pulseira, pelo menos encoste frequentemente em um metal para garantir que a energia estática do seu corpo seja descarregada de forma segura. Outro ponto importante é o uso de ferramentas. Apenas use ferramentas adequadas, como eu já falei. Chaves de fendas de ponta magnéticas são excelentes e sempre com muito cuidado para não danificar nenhum tipo de peça. Sempre pense nas suas ações antes de você fazer. Não tente, monte um plano de montagem, um plano de manutenção, um plano de limpeza. Nunca deixe para você fazer tudo em cima da hora. Porque caso você deixe para fazer tudo em cima da hora, você pode se confundir, você pode realizar coisas que você não estava esperando. E como você não estava esperando, você não planejou isso. Você não sabe como fazer isso da maneira mais fácil e eficiente possível. E principalmente a maneira mais segura possível. E, por último, sempre tenha um ambiente adequado. Um local bem iluminado, organizado e sem umidade. Pois a umidade é um dos principais causadores de danos em componentes eletrônicos. Bom, agora voltando um pouquinho mais, vou dar mais algumas dicas para como otimizar a ventilação. Eu falei sobre a ventilação, só que eu falei de forma muito rasa. Eu só passei por cima da ventilação. Então, eu acho que nada mais justo do que eu falar mais algumas dicas. Bom, mantenha o computador afastado da parede. Isso evita que o ar quente fique preso ao redor do gabinete, forçando os ventiladores a trabalhar mais do que necessário. De preferência, sempre deixe seu gabinete longe de paredes ou qualquer coisa que tape tanto a entrada quanto a saída do airflow. De preferência acima do chão, porque o chão ele puxa a sujeira. Por exemplo, como o computador está perto do chão e o chão é sujo, a tendência é que quando as fãs vão puxar o ar, eles puxem a poeira que está perto e façam um sifão e o ar entre junto com a poeira do seu computador. Bom, o posicionamento do computador também deve ser priorizado. O computador nunca deve ser colocado diretamente sobre tapetes ou superfícies fofas, pois isso pode bloquear a saída de ar. Sempre coloque-o em superfície dura e plana. E além de bloquear a saída de ar, superfícies que são íngremes ou superfícies que são móveis, por exemplo, massinha, bota por exemplo naqueles colchões de água, colocar em cima de roupas, são extremamente danosos, porque com o funcionamento do computador, ele qualquer mexer o computador assim, de qualquer forma enquanto ele está ligado, pode ser extremamente danoso, pois fãs e capacitores e transistores são extremamente frágeis. E também de extrema importância que algumas pessoas negligenciam. O meu mesmo não tem cabos organizados. E em alguns gabinetes, os cabos podem acabar bloqueando o fluxo de ar. Sim, isso é um mal que, por exemplo, eu faço, mas não é recomendado.
de cabos desorganizados no seu gabinete. Para melhorar a ventilação, organize cabos com presilhas ou fitas para manter o espaço mais livre possível de obstáculos. Bom, aqui na internet você vem e pesquisa Cable Management ou manejamento de cabos, organização de cabos, para o português. E aqui nós temos alguns exemplos do que pode ser feito para organizar seu cabo. Bom, isso aqui são o que não deve ser feito. Esse vídeo é bom. Podem procurar vídeos parecidos como esse. É o recomendado, porque como eu estou somente falando do básico, sobre o que deve e não ser feito e não estou dando exemplos, eu recomendo que vocês procurem antes de realizar qualquer tipo de coisa no seu computador. Procurem vídeos, manuais, fotos de especialistas que são formados nessa área, ou que não são formados, mas têm uma reputação boa, mas de preferência sempre formados. Aqui temos alguns exemplos de bom organização de cabos, mas ele não precisa estar desse jeito. Esses jeitos são extremamente bem eficientes, só que são muito trabalhosos. Até mais simples, para não ficar essa cabeção toda aqui. Por exemplo, esse que é mais simples já é muito melhor que, por exemplo, esse aqui. Bom, e o que nós podemos concluir nessa aula? Essa aula foi uma aula mais rápida, de 20 minutos. Será a média de aulas. E após essa aula eu vou mandar um quiz para ver se para vocês assimilarem melhor os conteúdos dessa aula. São aulas rápidas de 20 minutos, 25. Essa creio eu que não deva passar dos 25. Deva atingir os 20 minutos. E o que nós podemos concluir? Hoje vimos como limpar seu computador da maneira correta. Garantimos que ele tem uma boa ventilação para evitar o superaquecimento. E discutimos como garantir nossa segurança durante o processo. Manter essas práticas em mente vai ajudar você a prolongar a vida útil do computador e evitar muitos problemas. E como eu já falei antes, depois disso daqui, eu vou realizar uma atividade prática. Vou lançar um quiz que é obrigatório. Ou seja, para comprovar que você viu essa aula, você deve fazer esse quiz. E logo após, no fim do curso, eu irei fazer uma prova dessa sessão. E você tem que atingir no mínimo 50% para poder pegar seu diploma no fim do curso. Sim, esse curso exige que você passe na avaliação para que você possa receber seu diploma. Bom, e após essa aula, eu venho agradecer a todos vocês que viram essa aula. E eu peço que vocês fiquem atentos para a próxima aula, que eu acho que ela vai ser mais interessante que essa aqui. Bom, eu agradeço e eu espero que vocês tenham gostado da aula. E mais uma vez eu recomendo que, caso vocês realmente fiquem com algum tipo de dúvida, procurem material externo. Não fiquem somente na aula. A aula é algo básico. É um curso de montagem, manutenção e limpeza básico. Então eu recomendo fortemente que vocês procurem vídeos, guias, manuais, para que você possa se especializar. Não se especializar, mas ter uma ideia melhor sobre o que fazer. Bom, na internet você pode procurar muito material extremamente interessante para que você possa assim realizar sua montagem, segurança, limpeza e manutenção do seu computador da forma mais correta possível e da forma mais adequada possível. Então é isso. Eu agradeço a todos vocês por terem visto a minha aula. Eu espero que, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu agradeço. E fiquem atentos que a próxima aula vai estar, creio eu, mais interessante que essa. Muito obrigado pela sua atenção.